Olá, minhas estrelas. Vocês estão bem? Imagina viver cercada por beleza infinita, mas com o coração trancado em molduras quebradas, afundadas no silêncio do que já se perdeu. Selene mergulha fundo todos os dias, mas é o olhar de Daphne que ameaça arrancar o fôlego que ela tanto tenta controlar. Já teve medo de amar alguém que podia te salvar ou te afogar? Antes de mergulhar nessa história, comenta aqui de qual cantinho do mundo você está me assistindo. Hoje você vai descobrir o que acontece quando duas almas feridas descem juntas e descobrem que o amor também respira embaixo d'água. O sol começava a se esconder atrás dos telhados brancos de Santorini, tingindo o mar Egeu com tons de fogo e ouro. Selene Papadakis observava a linha do horizonte de sua pequena lancha, os pés descalços sobre o convés ainda quente. Era ali, naquele silêncio líquido, que ela se sentia inteira. Ou quase. Recebeu a proposta por e-mail, enviada por uma fundação ambiental britânica. Explorar uma caverna submersa recém-revelada por um tremor de baixa magnitude. Missão simples e bem paga. Mas o detalhe que prendeu sua atenção foi o nome da responsável científica. Daphne Whitmore, uma bióloga marinha respeitada, autora de artigos que Selene não entendia quase nada, mas cujas entrelinhas carregavam poesia. Na manhã seguinte, Daphne chegou. Inglesa, precisa, contida. Estava fora do lugar, mas se movia como se tudo estivesse sob controle. Vestia uma camisa de linho bege impecável, mesmo diante do vento salgado, e usava palavras como se fossem bisturis. Então você é a famosa Selene? Disse, estendendo a mão. E você é a mulher que quer brincar com o fundo do mar? Retrucou Selene, com meio sorriso. A troca foi breve, mas elétrica. O ar carregou algo que nenhuma das duas teve coragem de nomear. O primeiro mergulho foi silencioso. Daphne mantinha os olhos vidrados no medidor de profundidade. Selene, nos peixes que dançavam ao redor. Elas se moviam como duas órbitas próximas demais, girando, mas sem tocar. Quando emergiram, o sol já era apenas um reflexo pálido. Daphne tirou a máscara e respirou fundo. Impressionante, murmurou, sem olhar diretamente para Selene. É o mar, sempre esconde mais do que mostra, respondeu ela, com a voz baixa. Naquela noite, Daphne anotou freneticamente em seu caderno. Selene, deitada no convés, olhava o céu. O silêncio era o mesmo, mas agora, pesado. O primeiro mergulho é tenso, e o olhar entre as duas é ainda mais profundo do que o mar. Os dias seguintes seguiram o ritmo de um ritual quase coreografado. Às 7 da manhã, o barco zarpava. Às 9, ambas estavam submersas. Selene ia na frente, nadando como quem pertence àquela dimensão líquida. Daphne vinha atrás, calculando, analisando, gravando cada movimento com sua câmera subaquática. E entre elas, o silêncio. Um tipo de comunicação que não exigia palavras, mas dizia muito mais do que elas se atreveriam a dizer. No convés, as diferenças ficavam ainda mais evidentes. Selene era sol, pele bronzeada, risada solta, mãos calejadas que comiam com gosto o peixe grelhado em fogareiro. Daphne era controle. Comia pouco, bebia chá. E mesmo quando sorria, algo raro, havia um cuidado doloroso, como se até a felicidade precisasse de medida exata. Você nunca tira folga? Perguntou Selene certa tarde, enquanto limpava os equipamentos. Daphne levantou os olhos do caderno. O oceano não tira folga. Selene riu. Nem o coração. Naquela noite, uma ventania inesperada sacudiu o barco. A cabine tremia levemente. Lá fora, o mar ganhava ondas maiores. Daphne estava organizando frascos quando Selene apareceu com um cobertor jogado sobre os ombros. Tem medo de tempestades? Provocou. Tenho medo do que elas arrastam e do que elas revelam. A eletricidade entre elas se intensificava. Daphne evitava o olhar direto, mas seus dedos tremiam ao fechar os zíperes da mochila. Selene sentia, como um animal de maré que pressente mudança.
mas não forçava. Apenas observava. Na manhã seguinte, antes do mergulho, Daphne hesitou ao colocar o cilindro. Selene se aproximou. Respira fundo. O mar não engole quem aprende a soltar o ar. Daphne engoliu seco. E se eu não souber? Selene apenas ajeitou o cinto de lastro em silêncio. Os dedos tocaram os dela. Foi rápido, mas ficou. Selene desafia. Você tem medo de quê, além de se molhar? Era o terceiro dia seguido de mergulhos no Recife Azul de Caliste. Lá embaixo, tudo parecia em câmera lenta. Cardumes fluorescentes, corais ancestrais, sons abafados de uma vida que não pedia pressa. Daphne começava a se adaptar. Seus movimentos já não eram tão rígidos. E seus olhos... Bem, seus olhos passavam mais tempo observando Selene do que os próprios dados da fauna marinha. Na superfície, o padrão entre elas se rompia sutilmente. Daphne falava menos de biologia e mais de si. Fragmentos, palavras soltas, como se testasse a profundidade da confiança. Meu pai foi capitão da marinha. Queria que eu fosse oficial. E você preferiu estudar corais? Preferi não afundar. Naquela noite, o gerador do barco falhou. Sem energia, sem Wi-Fi, sem luz artificial. Apenas o brilho das estrelas e a respiração do mar. Selene abriu uma garrafa de vinho. Daphne, a contragosto, aceitou uma taça. Sentaram-se lado a lado na proa, os pés quase tocando a água. Eu não costumo beber, disse Daphne. Eu não costumo me calar. E ficaram ali, caladas. Após longos minutos, Daphne quebrou o silêncio. Minha noiva morreu num mergulho, 3 anos atrás. Selene não respondeu. Apenas a olhou. Um olhar cheio de ausência de julgamento. Um espaço seguro. Eu estava com ela. Faltou ar. E eu travei. Selene não disse, sinto muito. Nem ofereceu consolo barato. Apenas pegou a própria máscara de mergulho e a colocou sobre os olhos. Vamos de novo amanhã. Você respira. Eu guio. Daphne assentiu, com um nó na garganta. No mergulho seguinte, estavam mais próximas do que nunca. Os dedos quase se tocando. Os corpos alinhados como 2 silhuetas em harmonia. Daphne seguia Selene como se seguisse um farol. Quando emergiram, a água escorria devagar pelos rostos. E os olhos dela estavam diferentes. Selene percebeu, mas não disse nada. Ainda não. O toque no braço é leve, mas é como se o tempo parasse. O dia amanheceu nublado, o céu cinza como os olhos de Daphne. O mar inquieto. As ondas batiam contra o casco como se avisassem. Hoje algo vai mudar. Mesmo assim, seguiram com o mergulho. Daphne insistira. Dizia que estava pronta, que queria documentar uma área mais profunda da caverna submersa. Selene hesitou. A intuição gritava, mas ela respeitou. Confiar era parte do mergulho também. Equipadas, desceram. A luz solar se diluía nas águas cada vez mais densas. As pedras formavam um corredor estreito, quase claustrofóbico. Daphne seguia mais atrás, gravando imagens. Selene avançava com firmeza, os olhos atentos. Foi então que aconteceu. Um turbilhão de areia surgiu do nada. Uma corrente traiçoeira vinda das fendas da rocha. Daphne foi arrastada. Em segundos, sumiu da vista. Selene girou sobre si, procurando. O coração batendo contra o peito como se pedisse ar. Ali, à esquerda, um brilho metálico. A câmera de Daphne, solta, afundando. E então, um vulto. Ela mergulhou fundo, puxando o ar que restava. Encontrou Daphne presa entre 2 pedras, em pânico, tentando se soltar. Os olhos arregalados, o medidor de oxigênio já em alerta. Selene agiu como se o tempo não existisse. Soltou a faca presa na perna, cortou a tira que prendia a mochila de equipamento e puxou Daphne com força. Subiram juntas, os corpos colados, como um só organismo. Na superfície, Daphne tossia, tremia, arfava. Selene a segurava nos braços, os olhos fixos nos dela. Você está bem? Sussurrou. Daphne assentiu, mas não conseguiu responder.
As lágrimas se misturavam com a água salgada. "Por quê?", começou a dizer. "Porque você ainda está viva, e eu também." Naquela noite, Daphne não escreveu, não falou. Ficou sentada no convés, envolta em uma toalha. Selene se aproximou e pela primeira vez tocou sua mão. Daphne a segurou como quem segura a terra firme. "Achei que te perderia, e nem sabia que já te tinha." No dia seguinte ao susto, o mar estava calmo, mas o ar entre elas, denso como uma tempestade prestes a romper. Daphne acordou cedo e ficou parada diante do espelho da cabine, observando o próprio reflexo. Ainda sentia a pressão da água nos pulmões. Ainda sentia as mãos de Selene em sua cintura, puxando-a para a vida. Selene preparava café no convés. Quando Daphne apareceu, os olhos dela encontraram os da bióloga, como quem diz: "Você voltou." Mas nenhuma palavra foi dita. "Vamos mergulhar hoje?", Daphne perguntou. "Não", respondeu Selene, simples. "Por quê?" "Porque você precisa ficar em terra firme. E eu preciso te olhar." Daphne sorriu. Pequeno, hesitante, mas real. Durante o resto do dia, Selene mostrou-lhe outro lado de Santorini. Não os cartões postais, mas as falésias escondidas, as trilhas onde o vento uiva segredos e as ruínas esquecidas de um tempo em que o amor era pecado e o mar, prisão. Elas caminharam lado a lado, sem se tocarem, mas os ombros quase se encostavam. Cada silêncio era uma pergunta sem resposta. Ao entardecer, pararam num rochedo alto onde o mar batia com força. "Nunca mais mergulhei com alguém depois dela", disse Daphne. "E agora?", Selene perguntou, olhando o horizonte. "Agora eu não sei se tenho medo ou se quero me jogar." O vento soprou entre as duas. Selene se virou. "Às vezes, é o medo que mostra onde vale a pena cair." Daphne mordeu os lábios. "E se for fundo demais?" Selene se aproximou devagar. Os olhos dela eram a própria caverna submersa. Perigo e refúgio. "Então eu te ensino a respirar lá embaixo." O beijo veio como as ondas. Primeiro, um toque leve, depois uma força indomável. Salgado, quente, surpreendentemente terno. Foi um beijo que não pedia promessas, só presença. Mas quando terminou, Daphne se afastou e desapareceu na cabine, sem dizer uma palavra. E Daphne desaparece da cabine. Daphne passou o dia seguinte em silêncio, literalmente. Não apareceu para o café da manhã, não mergulhou, não tocou nos equipamentos. Quando Selene a viu, de relance, sentada na cabine com o rosto virado para a janela, parecia uma pintura quebrada, imune ao tempo, alheia ao som das ondas. Selene respeitou o espaço, mas sentiu. Sentiu como quem sente a ausência de uma corrente quente no meio do mergulho, como quem percebe que algo está errado sem precisar de prova. Na tarde daquele mesmo dia, Selene mergulhou sozinha. O mar estava claro, mas havia algo de denso no fundo. Cada braçada parecia mais pesada. Ela voltou com uma pequena estrela do mar na mão. Queria mostrar, queria dividir. Mas Daphne não estava lá. À noite, enquanto o barco balançava suavemente, Selene se deitou no convés com os olhos fixos no céu. Lembrou-se da primeira vez que mergulhou com o pai, ainda criança. Ele dissera: "O fundo do mar ensina duas coisas, como se perder e como se reencontrar." Daphne apareceu depois da meia-noite. Os cabelos soltos, os pés descalços, os olhos vermelhos. "Não era para acontecer", disse quase num sussurro. "Aconteceu. Eu não estou pronta." Selene assentiu, sem drama, sem implorar. "Tudo bem, mas não fuja de novo. Eu não sou o mar." Daphne hesitou, quis dizer algo, mas engoliu a frase. Voltou para a cabine como se cada passo fosse um pedido de desculpas. No dia seguinte, Selene voltou a mergulhar sozinha. A solidão ali era diferente. Era preenchida por lembranças recentes demais, intensas demais.
cada bolha que escapava de seu regulador parecia levar um pedaço de alguma coisa que ela não queria perder. À noite, segurou a máscara de mergulho como se fosse um amuleto. Fechou os olhos e pensou: o que me afunda não é o mar. É o que eu senti quando ela parou de me olhar. Mas à noite, sozinha, ela segura a máscara de mergulho com força, e o coração mais ainda. O céu estava pesado naquele dia, como se a ilha respirasse fundo antes de um grito. O vento soprava inquieto, fazendo as velas do barco tremularem como corações ansiosos. Daphne observava Selene se preparar para mais um mergulho solitário. A máscara, os cilindros, os gestos ensaiados, tudo com uma tranquilidade que a feria. Vai mergulhar de novo? Selene não virou o rosto. Apenas respondeu: alguém precisa cuidar do que está lá embaixo. Daphne não respondeu. Apenas ficou parada ali, imóvel, como uma estátua de sal diante de um mar que não a reconhecia mais. Selene mergulhou. O silêncio da água foi um alívio, mas também um lembrete. Lá embaixo, sozinha, tudo vinha à tona. A mão de Daphne tremendo, o gosto do beijo interrompido, o vazio deixado por uma fuga disfarçada de racionalidade. Foi então que percebeu: algo estava errado. O medidor da pressão do cilindro apitava. O nível de oxigênio estava caindo mais rápido do que o previsto. Um vazamento. Pequeno, mas suficiente para disparar o alarme dentro do peito. Subiu o mais rápido que pôde. Emergiu arfando, o corpo exausto, o coração disparado. Daphne estava no convés, e ao vê-la em pânico, correu até a beirada. O que aconteceu? Cilindro, respondeu Selene ofegante. Quase... Você tá louca? Daphne gritou, lágrimas se formando nos olhos. Por que foi sozinha? Por que não me chamou? Selene tremeu, mas não de frio. Por que você some? Porque você me olha como se sentisse tudo. E depois vira as costas. E você quer o quê? Que eu me jogue? Que eu me afogue de novo? O silêncio caiu como uma pedra. Não, quero que você decida. Se vai nadar comigo ou continuar fugindo da maré. Daphne chorava. E não era pelo susto. Era porque finalmente entendeu. Selene não era um perigo. Era uma chance. Daphne chora. Não pela água, pela entrega. Na manhã seguinte, o barco ficou ancorado. Pela primeira vez em dias, nenhum cilindro foi abastecido. Nenhum traje de mergulho vestido. Selene preparou café, como sempre. Mas dessa vez, 2 canecas. Daphne apareceu mais tarde. O rosto inchado de choro, os passos hesitantes. Mas havia algo novo em seus olhos. Entrega. Sentou-se ao lado de Selene sem dizer nada. O silêncio entre elas não era mais um muro. Era uma ponte. Ontem eu tive medo, confessou. Não do seu cilindro falhando, do meu coração abrindo. Selene ficou em silêncio, mas não desviou o olhar. Eu também senti. Quando você sumiu, quando você me beijou e depois fugiu. Eu amei uma mulher e a perdi no mar. Eu me culpei, jurei nunca mais me deixar afundar em ninguém. E agora? Daphne respirou fundo. Agora eu tô aqui, morrendo de medo, mas aqui. Selene estendeu a mão. Daphne a segurou com força. Eu não sou ela, sussurrou Selene. E você não está sozinha. Decidiram mergulhar. Mas não com mapa, nem coleta de dados. Sem objetivo, sem protocolo. Um mergulho livre, puro. Selene ajustou o equipamento de Daphne como da primeira vez. Mas agora, havia ternura nos gestos. Daphne ajeitou os cabelos de Selene dentro da máscara, como se tocasse algo sagrado. Na água, desceram juntas. Não falaram, mas os olhos se buscavam o tempo todo. No meio do recife, entre as algas e os corais, Daphne tirou uma luva e tocou a bochecha de Selene com os dedos frios. E ali, naquele toque sem palavras, elas disseram tudo. Quando emergiram, a luz dourada do entardecer as envolvia. Elas se abraçaram ainda com os equipamentos,
e nenhuma das duas teve pressa de soltar. Talvez a gente só precise aprender a nadar juntas. Naquela manhã, o mar parecia espelho, sem vento, sem pressa. O tipo de dia em que até as ondas sussurram segredos. Daphne chegou até Selene com um envelope branco nas mãos. Minha autorização para retorno ao Reino Unido, disse. Selene não respondeu. Apenas observou o modo como ela o guardou de volta na mochila, como se não quisesse que o papel tocasse o sol. Hoje quero um mergulho sem meta, sem coleta, sem objetivo, só nós. Um mergulho egoísta? Selene sorriu. Um mergulho sincero. Desceram no mesmo ponto do primeiro dia. Mas agora tudo era diferente. O tempo não era mais inimigo. Sem pressa, sem comandos, só fluxo. Selene nadava em círculos lentos. Daphne a acompanhava. As mãos quase se tocando, os olhos sempre conectados. Passaram por uma floresta de algas dançantes, como véus de noiva flutuando entre colunas de luz. A areia se movia sob os pés com suavidade. O fundo do mar parecia respirar. Então, no centro do azul, Daphne parou. Estendeu a mão. Selene a segurou. Ficaram assim por segundos eternos, os corpos levemente suspensos, as respirações sincronizadas. Foi ali que aconteceu. O beijo. Lento, quase imóvel, como se as bocas tivessem sido feitas para se reconhecer naquele instante. As bolhas escapavam ao redor, como fogos de artifício silenciosos. Quando emergiram, estavam ofegantes, mas não por falta de ar. Era como se tivessem voltado de um lugar onde o tempo não existia. Daphne encostou a testa na de Selene. Eu não sei como vai ser quando isso tudo acabar. Talvez não precise acabar. Eu ainda tenho medo. E eu ainda tenho você aqui. O sol começava a cair. As luzes do barco acendiam, e pela primeira vez, nenhuma delas queria sair do mar. E se beijam no silêncio azul, finalmente sem medo. No dia seguinte, o envelope branco estava sobre a mesa da cabine, ao lado de uma caneca de café ainda quente. Daphne o encarou por longos minutos. O papel parecia mais pesado agora, como se carregasse não apenas um bilhete de volta para Londres, mas também tudo o que ela prometeu não sentir de novo. Selene entrou em silêncio. Vai voltar? Daphne respirou fundo. Eu deveria. Lá tem uma carreira, projetos, segurança. E aqui? Aqui. Tem você. A resposta pairou entre elas como as algas do fundo do mar. Leve e inegável. Daphne pegou o envelope. Selene a observava, tentando disfarçar a tensão no maxilar. Sem dizer nada, Daphne rasgou o papel ao meio. Depois, em mais pedaços, lentos, quase cerimoniais. Selene sorriu com os olhos marejados. Achei que você fosse mais apegada às suas rotinas. Sou, mas agora estou aprendendo novas. Na semana seguinte, Selene cancelou os passeios turísticos. Daphne solicitou transferência de base para o centro de pesquisa em Santorini. Transformaram o barco em laboratório flutuante. E casa. Daphne continuava a escrever em seu caderno. Mas agora, Selene lia o que estava lá. E nas margens de cada página, ela rabiscava pequenas estrelas do mar. Às vezes ainda mergulhavam, juntas, de mãos dadas, não por necessidade científica, mas para lembrar uma à outra do que venceram. Numa noite sem lua, sentadas na beira do convés, Daphne disse: Ainda tenho medo. Eu também. Mas agora eu sei nadar. Selene riu. E se um dia a gente afundar? A gente sobe, sempre sobe. E então se beijaram, sem urgência, sem culpa. A água do mar batia suave nas laterais do barco, como se a própria natureza concordasse. Ali, enfim, havia paz. No fundo do mar e do coração, o amor não se mede em metros, mas em entrega. E aí, você também sentiu o coração prender a respiração? Selene e Daphne nos mostraram que amar alguém pode ser assustador, principalmente quando esse amor tem a profundidade de um oceano. Você já teve medo de se entregar por completo?
Conta aqui nos comentários. Qual momento dessa história ficou com você? Teria rasgado aquele envelope? Ou embarcado de volta para casa? Se essa história te arrancou suspiros ou memórias, se inscreve agora, ativa o sininho e vem comigo para a próxima história. Um segredo esquecido, que insiste em voltar. Te encontro nos comentários e no próximo mergulho.